Bem-vindo, amigo internauta, mais um Debate Bola, o programa da Copa Brasil de Futebol Society. Estamos aqui direto do Rio Sport Center, na Barra da Tijuca, onde tivemos mais uma rodada do campeonato, a quarta rodada. Uma rodada sem dúvida especial, de resultados incríveis. E eu vou dar boa tarde aqui para os meus amigos Paulo Vitor Ubaldino, o craque que cobre o Grupo 1, Evandro Jales e Raoni Alves. Primeiro de tudo, eu vou dar o meu destaque. Meu destaque é Paulo Vitor Ubaldino. Um craque que no último programa, na eleição da seleção do campeonato, deu uma zebra e falou: craque do campeonato é o jogador do Catetos, Pedro Rivas. E o cara deu uma aula de futebol aqui hoje, jogou muita bola, fez 4 gols, não é isso? E deu 5 gols e deu passe para 1. Realmente sensacional. O cara tem faro de craque, faro de jogador bom. Boa tarde, Paulo Vitor Ubaldino, qual é o teu destaque? Boa tarde, Valinho, boa tarde, Evandro, Raoni, amigo internauta. Bom, obrigado aí pelo elogio. Assim, ele é um tipo de jogador que não é muito, em determinadas situações, não é muito bem visto, né? Jogador que às vezes joga bem, às vezes joga mal, mas tive a felicidade de acertar. E realmente a gente vai ter oportunidade de discutir ao longo do programa, mas meu destaque, sem dúvida, hoje, Pedro Rivas deu aula de futebol. Bacana. Evandro Jales, mais uma vez, boa tarde. Qual é o teu destaque do Grupo 2? Boa tarde, Thiago. Boa tarde aos dois. Boa tarde você que está nos assistindo. Eu teve 2 jogos muito bons no Grupo 2, né? Que foi o jogo do Galaxy e contra o Racing, o jogo do União Society contra o Engenheiros do Fatih. Jogaço. Foram 2 bons jogos, então meu destaque vai para esses 2 jogos, na verdade. Muito bom. Boa tarde, Raoni Alves. Fez a cobertura do Grupo 3. Qual é o teu destaque? Destaque para o clássico ali, duelo de líderes, Futebol do Forte e União Sul, um jogão muito disputado. Meu destaque, na verdade, apesar da derrota, meu destaque é o time do Futebol do Forte, que eu até falei que sairia, de repente, como zebra nesse confronto. Perdeu o jogo 6-4 para o União Sul, mas apresentou um futebol de qualidade, mostrou que está brigando e mostrou que vai classificar ali na cabeça do grupo. Destaque para o Futebol do Forte, apesar da derrota, tá aí o meu destaque, Futebol do Forte, forte candidato aí na próxima fase. Muito bom. Vou voltar aqui para o Grupo 1. Paulo Vitor Ubaldino, eu vou te fazer uma pergunta. A zebra atolou no Grupo 1 hoje. O que aconteceu com o Grupo 1? Qualquer perspectiva, qualquer chute que a gente desse nos resultados, talvez a gente errasse. O que você tem a dizer do Grupo 1? Meu caro Valinho, até eu fiquei surpreso com os resultados dos jogos hoje no Grupo 1. Jogos sensacionais, os 3 jogos sensacionais. Tá, a gente pode, vamos na ordem cronológica aí. Primeiro jogo, CAC contra o Malibu. Malibu caiu diante do CAC. Olha, o CAC jogou muito, teve um espírito, no segundo tempo inovou as forças e conseguiu superar 6-5 num jogaço, cara. Jogaço, o time veio com uniforme novo e tal, acho que meio que empolgou, a torcida estava apoiando, os familiares sempre, porque o time é de Petrópolis, então a família vem sempre apoiar. Então o time jogou bastante e na entrevista, depois que eu peguei aqui com os jogadores, com o Tomás, com o Thiago, que são irmãos, foram destaque do jogo, falaram que realmente era a motivação que eles estavam precisando aí para seguir no campeonato e inclusive pensam na segunda fase. Foi um jogaço, cara, foi um jogaço. Posso fazer uma pergunta sobre esse jogo? Pode fazer. Fiquei sabendo aí que... Não, primeira pergunta, o time do Malibu cansou no segundo tempo ou não? O time do Malibu cansou porque não tinha reserva, entendeu? O time não veio com reserva hoje, acabou cansando, o sol estava muito forte hoje e, assim, como o time não tinha como o jogo foi logo meio-dia, né? Foi logo meio-dia, foi logo até esclareço essa dúvida aí, que parece que o time do Malibu tava... A noite foi pesada, né? Parece que a noite foi pesada pra ele, sim, meu caro Rony. Aí a não tinha, em campo, né? Exatamente, não tinha como substituir nas 4 linhas e o resultado acabou influenciando aí diretamente na partida. Acabou pesando mais ainda. Exatamente. Por conta dessa derrota. Exatamente. Mas foi um belo jogo, cara. Eu vou só trazer aqui uma informação para o amigo internauta. Hoje nós tivemos um amistoso aqui do CRB e o Intanque, que descansariam nessa rodada, optaram por fazer um amistoso, manter o ritmo, manter a preparação para
enfim, continuarem nessa pegada do campeonato. E o resultado foi 3-3. E depois, enfim, vamos poder conversar um pouco mais. O CRB, que é do grupo 1, enfim, jogou. O Paulo Vitor depois pode falar um pouco mais sobre isso pra gente. Seguindo aqui na ordem cronológica do grupo 1, nós tivemos uma equipe, o Libertad, uma equipe que vinha com uma solidez nas suas partidas incrível, resultados, jogos onde venceram e convenceram, uma das melhores campanhas. Hoje caíram diante do Catetos, a equipe do Pedro Rivas, um jogo 6-3, um placar nem tão apertado assim. O que aconteceu com o Libertad nessa partida? Ou o que aconteceu com o Catetos também, que jogou um futebol incrível e conseguiu derrubar um dos grandes do campeonato. Engraçado disso tudo, Valim, que o Catetos estava desfalcado, né? A referência na frente, o que a gente discutia no outro jogo, aquele homem de referência que o Catetos tem, que é o Rafael, hoje ele não jogou. E o time desfalcado conseguiu passear para cima do Libertad, cara. Eu não sei o que aconteceu, o time, eu não sei se o time entrou meio com salto alto, não sei se já entrou pensando na vitória, pensou que já ia sair vitorioso da partida, o Libertad. E acabou, o jogo começou sendo difícil, o Catetos abriu o placar e foi ampliando. Quando o Libertad decidiu chegar, já era tarde demais. O Pedro já tinha passeado pra cima deles, amigo, pedalou, deu lençol, meu amigo, ele acabou com o Libertad. 6-3, influenciou a primeira vitória do Catetos. Parabéns a toda a equipe do Catetos, jogaram muito. Eu queria te fazer uma pergunta. Nós falamos muito do Pedro Rivas aqui, enfim, mas vou falar sobre o time do Catetos, porque a vitória foi do time, não foi do Pedro. Como você avalia? O Pedro, ele fez a diferença, mas a equipe, enfim, jogou taticamente um jogo sólido. O que você fala da equipe do Catetos em relação a esse resultado? É um time coletivo, Thiago, mas eu acho que, enfim, o Pedro fez a diferença, cara. O Pedro fez a diferença, é aquele cara que chama a marcação para ele, e aquilo, toda bola que chegava ele fazia um gol. E se ele não fazia um gol, ele dava um passe. O jogo foi 6-3, ele fez 5 dos 6 gols da equipe dele. E deu o passe pro sexto. E deu o passe pro outro gol que ele não fez. Ou seja, ele teve participação ativa em todos os gols do time. E o que faltou ao Libertad para evitar essa caída aí? Saber segurar o Pedro Rivas, o que faltou ao Libertad? Eu acho que o Libertad, aparentemente, o time estava cansado. Hoje o dia foi muito quente, enfim, acho que mais quente para um lado, quente para o outro também. O Catetos jogava com uma velocidade impressionante, então acho que o Libertad não soube acompanhar essa velocidade, não conseguiu marcar, e o Libertad acabou caindo aí diante dos Catetos, que o Libertad, era importante dizer que o Libertad até então, jogando com o Catetos, era o líder do grupo, e o Catetos aí o vice-lanterna. Então você vê aí o equilíbrio do grupo e o equilíbrio do campeonato, que é a Copa Brasil. Bacana. E para fechar o grupo 1, não menos importante, Realeza e Piraquê, o jogo que eu fiz como destaque na rodada passada, te pedi, enfim, uma opinião. Realeza e Piraquê, que jogo foi esse? 8-8, que jogo foi esse? Eu acho que foi o primeiro empate do... Foi o primeiro, logo depois teve outro, mas foi o primeiro empate. Foi o primeiro empate do campeonato e olha, cara, sensacional. Eu acho que foi o jogo mais, não sei se vocês vão me entender, mas acho que foi o jogo mais rico que teve aqui, que eu tive a oportunidade de fazer a cobertura. Foi o jogo mais rico tecnicamente. Se você piscasse, você ia perder um drible, você ia perder um gol, você ia perder uma jogada de efeito, enfim, sensacional o jogo. Eu não sabia, em 2 minutos o Piraquê estava na frente, depois o Realeza conseguia virar. O jogo ping-pong, e o time do Piraquê jogou sem reserva, mas conseguiu segurar o resultado, e o Realeza também. E o Piraquê, que é uma equipe experiente, não é uma equipe formada por jovens, é uma equipe formada por jogadores experientes, e conseguiu segurar nesse sol aí, sem reservas, o ritmo do jogo. Eu tive o prazer de assistir essa partida e eu vi que a vibração das duas equipes também foi um fator que chamou a atenção. A cada gol as equipes vibravam muito, parece que a vibração, a luta também foi um fator determinante para que esse jogo fosse tão rico. Sem dúvida, porque essa vibração é reflexo
porque você está enfrentando uma equipe que está lutando diretamente com você para ser o melhor do campeonato. Então, quem tem uma vida melhor na primeira fase, pega no começo da segunda fase uma vida mais tranquila, mas depois da quarta de final o jogo vai começando a apertar. Mas o primeiro colocado do geral pega uma vida mais tranquila, que é o 16º do colocado, enfim, acho que por conta disso a vibração. Mas foi um jogo sensacional, foi um jogo rico, foi bonito de ver hoje. Mas eu vou te dizer, a minha opinião, teoricamente um jogo mais tranquilo, porque se o campeonato acabasse hoje, você sabe qual seria o 16º colocado? Não sei. O CAC. O CAC que derrubou o Malibu hoje, ou seja, teoricamente uma vida mais tranquila, porque o CAC hoje mostrou ser uma grande equipe, então quem acha que ficar em primeiro geral, hoje é o Galaxy, que vai pegar um jogo tranquilo nas oitavas, não vai não. É verdade, realmente as equipes são muito fortes. É verdade. Não é verdade? Então, fazendo um resumo geral de como ficou o grupo 1 depois da quarta rodada, nós temos ainda, depois da derrota, o Malibu na primeira colocação com 9 pontos, o Libertad na segunda colocação também com 9 pontos, o Piraquê e o Realeza que empataram com 7 pontos. Perderam a oportunidade de encostar aí nos líderes com esse empate. O Catetos, com essa vitória, chegou a 6 pontos e vai se aproximando muito dessa tão sonhada vaga na segunda fase, e o CAC também com 6 pontos, fica aí naquela zona perigosa que é a sexta colocação. E o CRB, que hoje descansou, tem 3 pontos, fechando a classificação do grupo 1. Só fazendo aqui uma análise, vou pedir sua ajuda. O Libertad, perdeu a oportunidade de passar o Malibu e assumir a liderança do campeonato. E o Catetos, no caso o CAC, que venceu a sua partida logo hoje no início, perdeu a oportunidade de passar o Catetos, que também conseguiu um resultado maravilhoso e ganhou também. Quando a gente viu o CAC hoje ganhando no início do dia, não imaginou que ele ainda assim ficaria nessa zona perigosa. Assim, dando a classificação, o que você acha aí desse grupo? Tem algum palpite? Quem se classifica, quem não se classifica? Primeiro colocado? O que você acha aí dessa classificação? Bom, muito resumidamente assim, hoje o resultado dos jogos de hoje deu para provar que realmente é o grupo da morte. A gente está lidando de frente com o grupo da morte. A gente sabe o equilíbrio dos resultados de hoje, ficou claro que realmente tem muita coisa para ver e o futebol é uma caixinha de surpresas, cara. O diretor hoje vai matar a gente porque é muito assunto para falar e a gente vai se estendendo. Enfim, ficamos aqui com o bloco 1. No próximo a gente traz Evandro Jales falando sobre o grupo 2, que também é um grupo com muitas informações muito bacana. Fique conosco.